aspirando a fazer um vídeo me aprofundando na Segunda Internacional, falando da Terceira Internacional, da Quarta Internacional, explicando a formação dos partidos comunistas no Brasil, as atuações, e vou fazer isso ainda. Mas de repente eu fico sabendo que bem na semana em que eu diferencio socialismo e comunismo, e enfim, coincidentemente, uma atriz global andou dizendo que ela não era nem a favor do Bolsonaro e nem a favor dos delírios comunistas da esquerda. Acho que foi isso que ela falou. Primeiro eu fiquei pensando o que será que ela acha que é delírio comunista, né? Será que é falar em comida, em vacina para o povo? O que será? O que será que ela chama de um delírio comunista? Mas aí eu fiquei pensando mais como esse argumento se mantém ainda hoje, em pleno século XXI. Essa coisa de falar que os comunistas querem isso, querem aquilo. Nós não estamos em 1937, quando Getúlio Vargas usou esse discurso para falar que encontrou, né, diz que encontrou um plano de um comunista judeu, o plano Cohen, né, de um sujeito que ia estuprar as mulheres e comer as criancinhas, fazer coisas que os comunistas gostam de fazer, e com isso o Getúlio já justifica o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Sabe-se hoje que esse plano foi escrito por um sujeito chamado Olímpio Mourão Filho, um general. Na época não era general, mas é um cara que chega a general e no leito de morte vai lá e conta, ó, eu escrevi um exercício literário, eu nem imaginava que o Getúlio ia usar isso como argumento para mergulhar o país numa ditadura. E coincidentemente, esse general Olímpio Mourão Filho foi o que deu início ao golpe de 64, que também vai usar o anticomunismo como argumento, né? Os comunistas querem tomar o poder, fizeram até uma marcha da família com Deus, porque comunista não acredita em Deus e nem em família, pela liberdade, lá em São Paulo. Tudo contra o João Goulart, que não tinha absolutamente nada de comunista, ele falava em reformas, nunca falou em revolução, não tinha essa pretensão. A única coisa que ele fez foi quando o ministro do Trabalho do Getúlio aumentou o salário mínimo em 100%. Olha o absurdo, ele deu mais salário para o trabalhador. Aí você falou, mas ele foi comunista e ele era ligado ao Getúlio, o mesmo cara que falou que os comunistas iam tomar o poder em 37? Pois é, esse país é muito louco, né? Porque o próprio Getúlio, e nos anos 50 vai ser chamado de comunista, porque falou que o petróleo era nosso. Veja que não é de hoje esse negócio de falar que o petróleo é nosso, é coisa de comunista. Lembro do Joseph McCarthy, senador norte-americano, que estabelece a caça às bruxas, vai perseguir cineastas, atores, escritores, que tinham alguma simpatia pelo discurso social. Pra você ter uma ideia, o Charlie Chaplin vai ser perseguido pelo macartismo, porque o primeiro filme dele, o primeirinho, mostrava a Estátua da Liberdade e os imigrantes sendo presos. Chegava e contrastava a liberdade da estátua com a realidade da prisão dos imigrantes. E ele era um imigrante inglês, né? Então, vamos usar isso como argumento. Nós estamos no século XXI e isso ainda continua acontecendo. Dali no golpe de 64, insinuavam que a União Soviética queria tomar o poder no Brasil. Que poder que a União Soviética queria tomar no Brasil, pelo amor de Deus? Que ela não queria ser encrenca? A América era para os americanos e o leste europeu era para os soviéticos desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas teve uma vez que a União Soviética tentou ajudar uma revolução aqui, em 35, antes da Segunda Guerra Mundial. Vou explicar isso também logo. E como ela não ajudou a Revolução Cubana? Não, na Revolução Cubana ela não fez absolutamente nada. Ela pinta depois, e isso também eu vou explicar depois. Aí fiquei pensando em explicar a diferença de direita e esquerda. Eu gostaria de lembrar que a origem da terminologia vem ali
na Revolução Francesa, em 1789, com o parlamento, que tinha do lado direito os girondinos, que defendiam a aristocracia, a manutenção dos estados, né? O primeiro estado, nobreza, o segundo estado, o clero, o terceiro, o resto. E os jacobinos sentavam do lado esquerdo da Assembleia e defendiam, aliás, os jacobinos eram todos, eram os comuns, né? Mas o povo mesmo não estava, eram os burgueses, os revolucionários, que queriam o fim dessa divisão de Estado, que defendiam a república, que defendiam o livre mercado, eram os burgueses. Os burgueses, é interessante você saber, né, que o discurso esquerda e direita começa com os burgueses sendo esquerda. Aí, vamos lá, fazer a diferenciação hoje, né, de um jeito prático. Eu vou dar uma mediocrizada. O texto do Norberto Bobbio, né, que é um italiano que eu gosto muito de ler, gostava pelo menos, já faz alguns anos que eu li Bobbio na faculdade, em que ele dizia basicamente o seguinte, que o que mais diferencia o homem de direita do homem de esquerda é a questão da igualdade. Para a direita, a desigualdade é natural. Veja, para o homem de direita, a desigualdade é natural e, portanto, imutável. Para o homem de esquerda, a desigualdade é social e, portanto, pode ser mudada. Né? Claro que é muito básico isso que eu estou dizendo, mas diz muita coisa, né? O discurso da direita do individualismo, do esforço pessoal, as pessoas não são só diferentes, umas são melhores do que as outras. Enquanto a esquerda, o homem de esquerda acha que não, né? Que as pessoas têm que ter no limite as mesmas coisas, os mesmos direitos, ou pelo menos próximo disso. Próximo de ter os mesmos direitos. O discurso da liberdade também é um discurso importante aí, né? A esquerda está menos preocupada com a liberdade do que com a igualdade, o que não significa que ela não esteja preocupada com a liberdade também. A direita já acha que a igualdade é menos importante do que a liberdade, o que não significa que ela não se preocupe também com a igualdade, de alguma forma. Então é importante a gente ver isso, né? Entender isso. E o Bobbio, quando ele vai falar da direita e da esquerda também, com essa história de a desigualdade ela é natural, né? Ele cita Nietzsche. E para falar da questão econômica, né, da esquerda, que a desigualdade é social, ele cita Rousseau. E aí eu lembrei de uma música, né, morrendo de vontade de cantar, do Wilson Batista, um dos meus sambistas favoritos. Ele fez uma canção chamada Chico Brito. Eu cheguei a gravar essa canção num DVD, acho que tem no YouTube. Você encontra aí Luciana Wormes cantando Chico Brito. Mas vou cantar agora. Lá vem Chico Brito, descendo o morro nas mãos dos meganha, é mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte, é o valente do morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando criança ia pra escola era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola era chamado para capitão. Mas a vida tem os seus reveses e sempre Chico defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Isso é Rousseau.